Hoje a Web TV Serra está aqui em Nova Petrópolis e eu estou com o secretário e vice-prefeito de Nova Petrópolis, Martin, que vai nos contar um pouco como está a saúde de Nova Petrópolis. Seja bem-vindo, secretário. Boa tarde a vocês. É um prazer nós recebermos em nossa cidade. Falar um pouco de saúde nesse momento é uma coisa bastante complicada, né? Porque realmente a saúde tem tido momentos agora bem críticos, né? Isso a TV tem mostrado diariamente. Mas acho que é importante fazer assim um apanhado do que nós temos aqui no município. Nós temos 8 equipes de estratégia de saúde da família, né? 8 equipes que dão atendimento para 100% da população. Isso é uma coisa bem interessante, com esse programa que vai desde o médico, com o dentista, com o enfermeiro, com o técnico de enfermagem e os agentes comunitários de saúde, que nos dão uma grande mão na assistência aos nossos moradores. Nós temos, além das equipes, um CAPS, que é um local onde a gente atende as pessoas com problemas de saúde mental. Então, seriam aquelas pessoas que têm depressão, que têm alcoolismo, que alguma questão de uso de álcool e drogas. Então, a gente tem ali no CAPS um atendimento de pessoas com dificuldades de ordem mental, que também é um espaço bem bacana, com bastante acolhimento, que nos ajuda muito. Além dessa estrutura que a gente tem, temos a minha secretaria, a Secretaria de Saúde e Assistência Social. A gente tem o CRAS, que é um local onde atende pessoas com vulnerabilidade social. Temos lá um serviço de convivência para aquelas crianças que também precisam um pouco mais de apoio. E para complementar, a gente tem o nosso hospital, né? Um hospital que é mantido pela Ordem Auxiliadora de Senhoras Evangélicas, a OASE, vinculada à nossa igreja. Um hospital que atende média complexidade, um hospital que nos dá uma grande mão para fechar esse círculo do atendimento à saúde. É importante dizer que ainda, como nós estamos num município com em torno de 21 mil habitantes, a gente depende de maiores centros, principalmente com relação a cirurgias de grande porte, cirurgias e atendimentos de alta complexidade. A gente acaba tendo Gramado como referência, acaba tendo Caxias como referência, também Porto Alegre. Então, essas cidades maiores nos dão um apoio nessa questão de alta complexidade. E referente à Covid, como está a Nova Petrópolis? Muitos casos, né? Muitos casos estão acontecendo em todas as cidades, né? Mas eu sei que no hospital tem alguns pacientes já entubados. Como é que está a situação, secretário? É uma situação bem preocupante, assim, a questão hospitalar, né? Hoje a gente talvez realmente seja o grande desafio para todas as secretarias de saúde a questão do Covid. Ela vinha no ano de 2020, eu ainda não estava envolvido na secretaria, mas a gente acompanhava, né, todos o noticiário, e até por ser profissional de saúde, eu sou fisioterapeuta, a gente acompanhava bastante essa questão toda. Ela estava, de uma certa forma, muito estável, né? Não se teve, assim, olhando para trás hoje, grandes problemas. Acredito que a grande pandemia mesmo foi agora, nesses últimos 10 dias, nessas últimas 14 semanas. É incrível, assim, como os casos aumentaram muito a nível ambulatorial, a nível de unidades básicas de saúde, se aumentou muito os atendimentos, e também a nível hospitalar. Inclusive, a gente teve que agora, há 2 semanas, a gente fez uma remodelação no nosso sistema. A gente acabou centralizando num bairro o atendimento dos pacientes com sintomas gripais e suspeitas de Covid, né? No bairro Piá, a gente já tinha lá um centro que fazia testagem, que fazia orientação para os pacientes com Covid, e era junto lá uma estratégia de saúde da família. Nessa unidade básica, a gente achou por bem centralizar todos os atendimentos. Então, hoje, depois de 2 semanas, aquele local atende sintomas gripais e Covid para toda a população do centro e dos bairros, né? No interior, a gente achou por bem que nós temos alguns postos de saúde, algumas estratégias de saúde da família que são mais afastadas, que é o Vale do Caí, a Linha Brasil e o Pinhal Alto. A gente, para não fazer com que as pessoas circulassem muito, a gente achou que seria mais interessante, está dando certo, que essas equipes cuidassem dessas famílias para que não precisassem sair do seu local. Então, essa unidade básica da Piá acabou atendendo os nossos bairros aqui do centro, que é a Fazenda Pirajá, Vale Verde, bairro Piá e Centro, nessas questões de gripe.
e o centro ficou como um apoio, com casos que não dizem respeito a isso. Mas ainda a gente acabou reforçando bastante para a população que fossem para as unidades básicas de saúde realmente quem precisasse, né? Não é o momento agora de fazer um check-up, fazer uma avaliação, mostrar um exame, pegar uma receita se realmente precisasse, né? Para justamente não se ter muito contato com possíveis suspeitos ou confirmados de Covid, né? De certa forma, com relação ao Covid, a gente tem feito isso, mas acho que a grande dificuldade mesmo é o hospital, né? O hospital, ele nesses últimos 10 dias, eu acredito que a gente deva ter conseguido transferir para a UTI, acho que no máximo 2 pacientes, né? A gente chegou a gente está no nosso limite, nesses últimos 2, 3 dias nós temos 6 pacientes entubados, é a capacidade que o nosso hospital tem. Paciente entubado é aquele paciente que precisa de muitos cuidados, precisa de um apoio de equipamentos. A gente tem no hospital como se fosse quase uma semi-UTI de tanto equipamento que tem para garantir um bom atendimento para essas pessoas, mas elas precisam de um centro mais especializado. E se tem tido muita dificuldade, né? A gente todo dia faz contato com a Coordenadoria de Saúde, com a Secretaria Estadual de Saúde, que é quem coordena esses deslocamentos de pacientes, com as centrais de leitos, com o SAMU estadual, para conseguir achar um local de atendimento. E tem sido isso realmente muito, muito difícil. Hoje é o nosso gargalo aqui do município, são esses pacientes que são pacientes graves, que estão necessitando de UTI aqui no nosso município. E para os pacientes que não estão com suspeita de Covid, mas a diabetes continua, os problemas cardíacos continuam, os atendimentos estão seguindo nas unidades de saúde? Isso, segue normalmente, mas a gente tem reforçado com as pessoas para que realmente procure as unidades se realmente for necessário, né? É a política agora de tentar manter um certo distanciamento, e como aumentou muitos casos, se a pessoa não precisar se deslocar para uma unidade básica de saúde sem necessidade, a gente tem pedido para a população respeitar e talvez fazer contatos via telefone, talvez fazer contatos com seus agentes de saúde, porque as nossas famílias todas têm uma referência que é o agente de saúde, para que ele possa ajudar e evitar de que as pessoas precisem ir até uma unidade básica de saúde e também não ter necessidade de ir ao hospital. Secretário, eu sei que os prefeitos de Canela, Gramado, Nova Petrópolis, São Francisco de Paula estão debatendo sobre lockdown. Gostaríamos de saber se nas próximas semanas terá lockdown em Nova Petrópolis? Eu acredito que não. Acho que a gente já fez várias reuniões, né? Os prefeitos, isso tem sido uma coisa bem interessante. A região tem debatido. Eu já participei com os prefeitos de reuniões, a gente já teve reuniões com o pessoal da Secretaria de Educação, a gente já teve reunião com o pessoal da saúde e hospitais junto, né? E num determinado momento se levantou essa possibilidade, né? Canela e Gramado chegaram a pensar em fazer isso porque o aumento tinha sido muito exagerado lá também. Mas a gente conversando, trocando ideia, é uma discussão que talvez a gente não chegue a um consenso, mas a gente tem dito aqui em Nova Petrópolis que, na realidade, as pessoas vinham, de certa forma, os comerciantes, o pessoal que tem negócio cuidando, o pessoal vinha com todos os protocolos de segurança, utilizando nos estabelecimentos máscara para quem entrava, álcool gel nos estabelecimentos, um certo distanciamento. E a gente vai dizer que isso aumentou os casos? Certamente não, né? Certamente não. Então, os prefeitos, até a partir daquele momento, a gente tirou essa possibilidade de levar para o governo do estado, dizendo que realmente talvez não seja por aí, né? Não seja por aí, mesmo que a saúde esteja sofrendo. Eu sou secretário municipal de saúde, mas eu acredito que tem, de certa forma, quem tem estabelecimento tem feito a sua parte, né? E a gente tem que ter muito cuidado e não penalizar aqueles que de repente estão cumprindo com a sua parte. Nós intensificamos muito a fiscalização aqui no município, muito, né? Nós temos um grupo de fiscais que está atuante. Com a bandeira preta se fechou muita coisa. A gente sabe que ali na frente, hoje já os nossos comerciantes estão passando por muita dificuldade. Então, em todas as reuniões que a gente teve entre os prefeitos da região, né, da região da Serra aqui, que é a nossa AmSerra,
a gente conversou e o Constantino, que é o prefeito de Canela, sempre ficou de levar para o governo do estado essa solicitação dos prefeitos de que se flexibilize um pouco mais, principalmente a questão de comércio, né? A gente acha que é importante sim retomar e talvez nós como cidadãos tenhamos que cuidar mais. Eu acho que as pessoas... Ainda a gente vê muitas pessoas não usando máscara, a gente vê muitas pessoas ainda não cuidando, debochando muitas vezes, né? E não é à toa. Talvez o jovem está nesse momento o jovem por característica, ele já é mais solto, ele já quer mais liberdade, mas é incrível a gente perceber os dados nesse último mês aí de fevereiro, início de março, que as internações e os positivos já é a faixa etária de 20 a 49, é a força bruta do trabalho, já é a faixa etária que mais casos tem. Então, os idosos começaram a cuidar, foram ficando em casa, de certa forma as crianças também, porque não tiveram aula. O jovem, no meu modo de ver, talvez se descuidou um pouco, não respeitou, achou que fosse uma coisa banal, e aí está agora, pelos dados, a gente percebendo que realmente pegou essa faixa etária que acho que tem que ter mais cuidado. Secretário, o senhor é da área da saúde, né, fisioterapeuta, e está retornando agora como secretário, porque já foi anteriormente, e chegou na pandemia. Gostaria que o senhor me contasse os desafios desse novo mandato. Eu acredito que o desafio maior hoje é a gente lidar com essa pandemia, né? É uma questão nova, uma questão que realmente pegou, assim, de certa forma, o mundo de surpresa, né? Porque se a gente vai ver, a questão do Covid é uma questão mundial, né? Não é do Brasil, não é do Rio Grande do Sul, não é da região da Serra, é uma questão mundial. E então, acho que o grande desafio é a gente conseguir lidar bem com essa pandemia. Eu, particularmente, lá no início, a gente que acompanha, escuta, né? A gente percebe, assim, que, de certa forma, as pessoas diziam, não, o mundo vai melhorar, acho que as pessoas vão ser mais participativas, vão ser mais solidárias. Eu não percebo muito isso. Eu acho que o cidadão, de certa forma, ele está cada vez mais individualista, ele está cada vez puxando as coisas mais para o seu lado, e a pandemia não vai servir para fazer com que a gente seja cidadãos melhores. Eu cada vez tenho mais certeza disso, né? E acredito que o desafio é grande pela frente para os gestores e também para a população, porque muitas vezes a população espera que os seus líderes conduzam bem e tomem as atitudes corretas, mas a população também precisa colaborar, a população também precisa fazer a sua parte e precisa entender, porque a gente tem falado de distanciamento, tem falado de lavar as mãos desde março, né? E parece que muita gente ainda não entendeu, porque entra num ouvido e sai no outro e a coisa piorou. Ah, tem uma nova variante? Pode ser que sim, né? Mas se a gente for analisar a gripe, por exemplo, a vacina da gripe que a gente faz a cada ano é uma cepa diferente. Cada ano a vacina da gripe ela é diferente, ela não é a mesma, porque os vírus vão mudando, né? Então, a questão do coronavírus se sabe que ia mudar. O pessoal do meio da saúde, mas talvez ela possa ser mais impactante, pode ser que ela seja mais agora essa nova cepa, essa nova variante seja mais poderosa, que faz mais estrago, que parece que está se mostrando isso, mas eu acredito que nós, seres humanos, temos que ajudar, temos que fazer a nossa parte e colaborar para que a gente tenha o mínimo de casos possível. Secretário, muito obrigada por nos receber. Eu deixo o convite para você conhecer Nova Petrópolis assim que a bandeira preta sair do estado. E, claro, lembre-se de curtir a TV Serra nas redes sociais.